Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2, Disposições Especiais, Seção 1 da Alocação Residencial, artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá a fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo 1º. Fim do prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a alocação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Parágrafo 2º. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido para 30 dias para desocupação. Artigo 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com um prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. Inciso 1. Nos casos do artigo 9º, inciso 2, em decorrência da extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com seu emprego. Inciso 3, se for a pedido de uso próprio de seu cônjuge ou companheiro para uso residencial de ascendente ou descendente que não dispõe, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Inciso 4, se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em no mínimo 20% ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. Inciso 5, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada se: a linha A, o retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando com a mesma finalidade outro de sua propriedade situado na mesma localidade ou residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. A linha B, o ascendente ou descendente beneficiado da retomada residir em imóvel próprio. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 3 e 4, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário em caráter irrevogável com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Seção 2 da locação para temporada. Artigo 48. Considera-se locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorram tão somente determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Parágrafo único. No caso de alocação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato obrigatoriamente a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram. Artigo 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 para atender às demais obrigações do contrato. Artigo 50. Fim do prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início ou nas hipóteses do artigo 47.
Seção 3 da locação não residencial, artigo 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde cumulativamente. Inciso 1. O contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Inciso 2. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Inciso 3. O locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo por no mínimo ter prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Parágrafo 1º. O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Parágrafo 2º. Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para atividade de sociedade que faça parte e que a esta passa a pertencer o fundo de comércio, o direito de renovação pode ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. Parágrafo 3º. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado o direito de renovação, desde que continue no mesmo ramo. Parágrafo 4º. O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. Parágrafo 5º. O direito de renovação decai aquele que não propuser ação no interregno de 1 ano, no máximo, até 6 meses no mínimo anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Artigo 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se, inciso 1, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Inciso 2. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para a transferência de fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo o detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolver o fundo de comércio com instalações e pertences. Parágrafo 2º. Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 3º. O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança da perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público ou que declarou pretender realizar. Artigo 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino, autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido. Inciso 1. Nas hipóteses do artigo 9º. Inciso 2. Se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e emitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não tendo feito, seja autorizado o proprietário a pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil. Artigo 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1º. O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center: a linha A, as despesas referidas nas linhas A, B e D do parágrafo único do artigo 22 e, a linha B, as despesas com obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificar o projeto ou memorial descritivo na data do habite-se e obra de paisagismo nas partes de uso comum.
Parágrafo 2º. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo caso de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 dias, por sua entidade de classe, exigir a comprovação das mesmas. Artigo 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo ou por terceiros do imóvel, então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1º. Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Parágrafo 2º. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 55. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso dos seus titulares, diretores, sócios, gerentes executivos ou empregados. Artigo 56. Os demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel mais de 30 dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Artigo 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para a desocupação.